Bom, pessoal, 14 horas, começamos aqui ao vivo, mais um Desvendando o Google Cloud. Queria agradecer, primeiramente, a participação de todos e vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial e machine learning, o aprendizado de máquinas. Bom, já iniciamos a gravação aqui já também. Então, para a gente não tomar muito o tempo de vocês, agradecer a todos aí que chegaram pontualmente. Então, vamos já começar. Então, hoje é um tema que está muito em voga, né? Fala-se muito sobre a inteligência artificial. O machine learning já é um tema um pouquinho já mais antigo, né, Renato? Mas quando a gente fala da IA, realmente, esse início de 23 foi o tema aí que tomou conta de várias rodas de conversa, vários happy hours, né? Então, o objetivo aqui hoje é a gente desvendar um pouquinho como que é essa jornada da inteligência artificial, como o machine learning pode contribuir e facilitar a inovação de vocês na nuvem. Então, aqui rapidinho me apresentando, eu sou Eduardo Diniz, sou gerente de negócios da QI Network, atendo o território mineiro e o centro-oeste. Boa tarde, Éder. E estou aqui também com o Renato César, que é o meu líder de engenharia em dados. Então, vamos trazer essa temática aí bem importante hoje para vocês. E seguindo um pouquinho a nossa agenda, então, rapidamente, uma abertura aqui com vocês, onde eu falarei um pouquinho sobre a Key Network, os benefícios de migrar para a nuvem. Em seguida, o Renato vai abordar essa parte de machine learning e inteligência artificial, e fecharemos ali com uns demonstrativos aí que o Renato separou para vocês. Qualquer coisa que eu comente agora é spoiler, então eu não vou queimar a largada, vou deixar esses demonstrativos ali para o Renato e espero que vocês curtam bastante. E vamos abrir ali a parte final para perguntas. Com relação às perguntas, eu peço que coloque suas perguntas ou no chat da reunião ou na parte de FAQ. É só pegar ali a parte de atividades, que é o quadradinho, triângulo e bolinha, perguntas e respostas. Então, aonde vocês colocarem as perguntas ali, ao final da parte ali, nessa parte de encerramento, nós vamos ler as perguntas aqui e tirar as dúvidas de vocês. Bacana? Nossa, travou aqui. Mas vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre a QI Network. A QI Network é uma empresa especialista em facilitar a inovação na nuvem. E a gente faz isso por meio de pessoas, processos e tecnologia. E nós atuamos em duas especialidades. Nós trabalhamos na especialidade de produtividade e segurança, que é o nosso querido Workspace, Google Workspace, e também na especialidade de modernização de infra de dados, onde a gente fala mais do Google Cloud Platform. E nessas duas especialidades, a gente tem um time altamente certificado, exatamente com o objetivo de facilitar e ajudar vocês nessa inovação na nuvem. Falando um pouquinho mais, a QI é uma empresa com 12 anos de jornada, e durante esses 12 anos de jornada, nós já realizamos mais de 1.000 projetos de transformação digital, já atendemos mais de 100 mil usuários, e aqui é um pouquinho do nosso legado, né? Então, como a gente pode ver aqui, o Google Cloud, ele é uma solução para todos os segmentos, seja de tecnologia, seja de indústria, saúde, varejo, logística, dentre outros, né? Então, a gente consegue, por meio do nosso time, identificar as necessidades e orientar vocês dentro desse pilar do Google Cloud. E aqui hoje, antes de passar a palavra para o Renato, queria só compartilhar com vocês um pouquinho dos benefícios dessa jornada para a nuvem, né? Por que migrar? Quando a gente fala dessa mudança, os principais benefícios que a gente consegue trazer assim de imediato para vocês é maior escalabilidade e flexibilidade. Então, ou seja, vocês encontram todos os sabores de recursos e serviços na nuvem, vocês conseguem
otimizar para que ela tenha um tamanho ideal para vocês, ou seja, aplicações sazonais, você consegue gerar uma escalabilidade para que ela aumente no período adequado, mas também reduza no período de pouca utilização. É uma infraestrutura altamente resiliente, então aumenta essa resiliência para vocês. Vocês também conseguem operar de uma forma mais simples. E isso tudo indica o quê? Que a gente consegue ter uma melhor recuperação de desastre devido a toda essa facilidade e resiliência, mas também o fato de ser escalável e flexível. Então a gente vê que esses benefícios eles são conectados, né? Não são pontos isolados. Então, quando a gente fala dessa facilidade de atualizar, a gente tem diversos recursos que já são autogerenciados. Então, isso aí tira um peso muito grande do ombro da TI, porque vocês compartilham a responsabilidade desse um todo com o provedor de nuvem. E isso aí deixa a TI um pouco mais leve para que ela consiga focar nas suas demandas do dia a dia, mas também conseguir entregar para o negócio uma infraestrutura, uma plataforma que seja altamente confiável. E quando fala de confiança, o outro benefício é a segurança, e a gente consegue trazer um menor TCO, né, quando a gente faz a substituição de CAPEX para OPEX, né, e onde a gente vê bastante essa questão, quando a gente olha numa matriz de responsabilidade, onde a gente coloca aqui lado a lado você fazendo toda a gestão local, soluções de infraestrutura como serviço, que é você usar a infraestrutura da nuvem para hospedagem de aplicativos e workloads e softwares de retaguarda, tecnologias de PaaS, onde você usa não só a infraestrutura, mas serviços especializados para a parte de desenvolvimento, ou seja, você tem uma camada maior, né? Então, infraestrutura são o que a gente chama de foundation, plataforma, a gente está entrando com vários serviços autogerenciados, como GKE, Cloud Runner, Compose. Então a gente tem uma série de outros serviços, EPD, que podem ajudar vocês aí, principalmente para quem tem essa parte de desenvolvimento. E por último, o modelo SaaS, onde ou vocês podem consumir como nuvem ou entregar soluções para os seus clientes no modelo de SaaS. Então, quando a gente olha essa matriz de responsabilidade, claro e evidente, quando você hospeda tudo dentro de casa, você fica com um maior volume de responsabilidade. E o que a gente colocou de responsabilidades aqui? Gestão de conteúdo, controle de acesso, o uso em si da ferramenta, parte de desenvolvimento, seguranças, parte de identificação e operação. Então, ou seja, parte de dados, registro de auditorias, camadas de rede, principalmente a parte de criptografia, parte de kernel e o próprio hardware em si. Então, se você hospedar, quem já tem, já sabe, é uma missão crítica, porque depende muito de vocês e, para quem é da TI, esquece final de semana, né? Muitas vezes é de manhã, de tarde, de noite, final de semana, fazendo gestão de infraestrutura. E à medida que a gente vai navegando nesses modelos de modelos como serviço em nuvem, isso é legal. Então, quando a gente tem uma plataforma em IaaS, a nuvem, que é esse laranjadinho aqui, a responsabilidade dela já é compartilhada com vocês, onde toda a parte de auditoria, rede, criptografia, kernel, hardware, é de responsabilidade da nuvem. Quando você entra para a parte de PaaS, que você traz serviços autogerenciados indo um nível mais de desenvolvimento, a nuvem consegue trazer para si a responsabilidade da parte de identificar operações, acesso, autenticação, registros, seguranças de rede, toda a parte de dados e conteúdo. E por último, quando a gente está no pilar de SaaS, né, até brinco que aí é o contrário, a gente já olha, antes a gente olha o que a gente está transferindo de responsabilidade, aqui é o que sobrou realmente de responsabilidade. Então, se vocês têm ou usam, ou têm uma aplicação no modelo SaaS, o que vocês têm de responsabilidade é a parte de conteúdo, política de acesso. Então, a nuvem, ela absorve grande parte aqui. E a K-Network, como parceiro, ela entra para compartilhar essa responsabilidade junto com vocês, né? Não que a gente assuma a responsabilidade do cliente, mas também não conseguimos assumir porque tem a responsabilidade do provedor de nuvem que a gente não tem como fazer, que é dela. Mas a gente entra como terceiro elemento e a gente divide essa matriz de responsabilidade, onde a gente
a nuvem ela faz toda a parte da fundação, a gente entra com toda a parte ali de serviços, tanto de suporte quanto especialistas independentes da área. Então a gente tem time de desenvolvimento, time de dados, time de suporte, time de para backup dados. Então a gente consegue compartilhar essa matriz de responsabilidade junto com vocês e dessa forma a gente consegue facilitar essa jornada. E o que seria a minha proposta aqui hoje para vocês? Quem já tem um projeto de nuvem, seja para migrar os primeiros workloads, para usar mais como IaaS, ou já tem um projeto mais de PaaS e quer uma análise e uma orientação da K-Network, ou já tem alguma solução que seja também em SaaS, eu convido vocês a resgatarem a nossa avaliação gratuita. Então, para quem já tem um projeto em nuvem, nós estamos realizando uma avaliação gratuita, que é uma avaliação técnica da infraestrutura. A gente vai analisar aquilo que é o escopo do seu projeto, e a partir disso, junto com o meu time, nós vamos trazer insights do que a gente pode facilitar, o que a gente pode trazer de valor agregado nessa sua jornada para a nuvem. Então, convido a todos que já têm um projeto a resgatar esse assessment gratuito. Esse QR Code ele vai direcionar vocês a um rápido formulário, só para a gente coletar alguns dados, e a partir disso a gente dá sequência ali com as agendas e um bate-papo com vocês. Bacana? Então, minha parte nessa de hoje é isso. Queria realmente agradecer a todos que estão aqui presentes e desejar a todos um excelente evento. E não esqueçam, perguntem, que a gente vai ter todo o prazer de responder ele no finalzinho. Renato, é contigo, meu caro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem perdeu a apresentação, né, as apresentações, eu sou lead técnico aqui da K-Network, sou engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, cientista de dados, então essa parte de IA, acho que eu estou muito bem servido para apresentar para vocês. E antes de dar sequência, eu queria questionar, né, se muitos estão aqui por curiosidade ou se alguns já utilizam machine learning na nuvem de vocês ou no trabalho de vocês, que aí eu posso até focar mais, né, algo mais direcionado. Pode mandar no chat, abrir o áudio, enfim. Sem brigar, pessoal. Será que é só curiosidade hoje? Vamos manter, então. Vamos seguir a nossa agenda, então, mas, pessoal, não fica acanhado, não, tá? Depois ali, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente e a gente conversa mais detalhadamente sobre cada caso. Renato? Acho que as dúvidas vão surgir depois que eu apresentar, né? Vamos ver, então. Isso aí, isso aí. Então, assim, fiz uma apresentação para a gente não ficar só no slide, tá, pessoal? Então, ao final aqui, eu vou abrir uns labs com vocês. Tá marcado para 2h40 ali. Então, a princípio, eu vou trazendo os conceitos básicos de IA, para quem nunca viu, e para quem já viu também algumas ferramentas que vocês podem utilizar já dentro da GCP. Ó, isso daí posso passar ali por cima, não era o foco hoje, mas posso passar, tá? Deixa eu ver de quem que foi a dúvida ali, que vou gravar o nome, o Éder. Foi o Éder, parceirão Isso, nosso. tem o Generative AI ali que você pode já treinar nesse sentido, tá? Mas vou passar mais no final ali. Então, por que trabalhar com IA, né? A gente, como esse ano deu um salto aí de inteligência artificial, às vezes a gente acha que é muito simples implementar no sentido de, poxa, eu quero implementar IA, eu vou lá e implemento. Mas tem uma fase anterior, que é a fase de captação de dados. Né? A gente tem até uma carreira específica para isso, que é de engenheiro de dados, que é justamente essa fase de captação de dados, de extração de dados, e aí sim você consegue utilizar IA. Não quer dizer que, se você já tem, por exemplo, um dataset já estruturado, você já consegue utilizar a IA realmente. Mas para quem depende de vários bancos de dados, vários data warehouses, né, existe sim um trabalho de tratamento de dados ali até você conseguir utilizar a IA. E aí, sim, IA, de uma perspectiva de business, né, a gente consegue 2 vezes decisões baseadas em dados mais rápidos, né, 5 vezes decisões mais rápidas que outros e 3 vezes execuções mais rápidas. Então, por que isso? Né? Isso é a fonte do McKinsey ali em 2018. Porque
por que seria tão mais rápido, né? Imagina que a IA, ela vai treinar o modelo ali, né? Você vai treinar o modelo e a IA ela vai reconhecer padrões. Então, qualquer modelo de IA vai reconhecer padrões. Inclusive no chat GPT, no Bard, que vocês já devem estar familiarizados aí, com certeza, eu fiz uma pesquisa outro dia, mais de 80% das pessoas estavam usando. Então, até mesmo o Bard, chat GPT, os modelos são criados em padrões, né? Então, o Bard, por exemplo, tem o padrão ali de fala, né, de escrita. Então, é um padrão específico ali, né, de LLM, mas tem outros padrões de dados que a gente vai usar modelos diferentes para cada situação. E aí eu vou estar passando aqui com vocês, tá? Vou passar alguns deles, não vou passar todos os modelos, até porque isso é caso até de tese, né, de doutorado, né, criação de modelos novos, então não é algo tão simples, tá? Então, na maioria das vezes que vocês verem um modelo novo criado aí, né, novo entre aspas, ou de alguma empresa, algum produto novo com IA, provavelmente ele já vai estar utilizando um modelo já criado pela comunidade. Então, tenha isso em mente. Criar um modelo do zero exige muito mais conhecimento da parte matemática mesmo. E aí, igual eu falei, né, até entra em tese ali de doutorado da área de matemática mesmo. Então, os casos de uso, né? A gente tem casos de uso aqui em todas as áreas. Por que em todas as áreas? Porque todas as áreas a gente consegue encontrar um padrão. Né? Então, imagina que você consegue, independente do tipo de dado, se é imagem, se é texto, se é número, se você consegue encontrar um padrão por esses dados, você consegue utilizar machine learning, você consegue utilizar IA. Né? A gente tem a forma de falar IA hoje, né, muito generalista, mas quem é da área sabe, né? IA, na verdade, não é o mesmo que machine learning, né? Seria um guarda-chuva em cima IA, né? Então, machine learning o que eu estou trazendo aqui é mais voltado para machine learning, quem já é da área aí, para não me crucificar depois. Mas a gente consegue ver em todas as áreas e todos os tipos de dados. E aí, muitas vezes, as pessoas até me perguntam, tá, mas como é que eu consigo tirar padrão de imagem, né? Simples, né? Dos pixels, todos os pixels ali, quando você vai fazer ali o RGB, né? Todos eles têm um padrão de dados, de cores. Então, o algoritmo, o modelo vai ver justamente isso. Qual que é o padrão de dados naquele formato de imagem, naquele conjunto de pixels, né? Isso para a imagem. Agora, se a gente for falar de números, qual que é a relação entre o ponto X do dia 1 ao ponto Y do dia 2? E aí, sucessivamente, levando em conta as datas ali, né? Ele faz um sequenciamento, se for do tipo de linhas temporais, para fazer essa sequência de padrões dos dados. Né? Então, a gente pode usar tanto varejo, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas eu vou entrar mais detalhadamente no final. A gente pode, por exemplo, maximizar a receita ali do varejo, né, fazendo forecasting de demanda, recomendação de produtos, né, preço flexível, por exemplo, né, você pode fazer um preço flexível ali para você treina o modelo para fazer um preço flexível num determinado horário do dia que você sabe que não está tão movimentado. Né? Então, você pode criar um modelo para preencher esses gaps de falta de vendas, por exemplo, para você ter mais atração de clientes. Né? Então, finanças, por exemplo, risco de crédito, probabilidade de fraude. A gente tem várias e vários, os exemplos são incontáveis, tá? É só pensar, tem algo no meu trabalho hoje que tem padrão de dados? Se sim, você consegue implementar machine learning. Marketing, por exemplo, frequência de compra, probabilidade de churn, conversão de leads, segmentação de clientes. Aqui são os exemplos, eu acho que mais básicos e mais comuns ali na indústria, que a indústria já está utilizando, né? Já está se utilizando. Transporte, incidência de avarias, oferta e demanda de drivers. Então, nessa parte de transporte, até vou dar um exemplo ali no final, que eu uso o Vertex ali, né, para identificar se o motor, por exemplo, está com problema ou não. Né? Vocês vão ver que, como uma ferramenta gerenciada do Google, que é o Vertex AI, você consegue facilitar seu trabalho muito, assim, porque como é uma ferramenta gerenciada, as ferramentas gerenciadas elas foram feitas para serem fáceis de se utilizar por qualquer pessoa. Então, imagino que você não tem conhecimento de machine learning, de inteligência artificial, com a ferramenta gerenciada como o Vertex AI, você conseguiria. E eu vou estar demonstrando no final também como fazer o uso dela, tá? Da área de saúde, eu acho que é uma das que está mais bombando, né, para não perder o raciocínio aqui.
Vou até dar alguns outros exemplos ali, mas, assim, são incontáveis as possibilidades, principalmente da área da saúde, né? Imagina que do corpo humano ali, se você consegue reconhecer um padrão, né, um padrão, por exemplo, de câncer, né, você já consegue utilizar a machine learning ali para detecção de cânceres, por exemplo, ou de algumas outras doenças, né? Sequenciamento genético é outro exemplo também, por exemplo. E aí aqui eu trago como é que se daria isso, né? Como é que seria esse desenvolvimento de IA, né? Trazendo de uma forma mais geral para vocês entenderem que não é simplesmente criar um modelo, né? Envolve um use case, então não é todo caso que vai ser necessário IA, não é todo caso que você não pode já pensar a princípio assim, poxa, isso aqui é certeza que é só IA que resolve. Não, às vezes um comando fácil ali de programação já resolve. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de pensar, de colocar a ferramenta certa no lugar certo, né? Então, aqui é justamente isso que eu coloco, né? A gente faz a identificação do desafio de negócio ali, se encaixar com IA, ok, a gente faz as prototipações e continua. Mas se não, as pessoas, né? A gente sabe que, igual eu estava comentando agora, né? O conhecimento de machine learning é escasso a nível especializado. Então, cada vez mais as indústrias, né, principalmente as provedoras de cloud, Google Cloud, a Google inclusa aí nesse pacote, elas estão criando ferramentas que sejam mais fáceis para as pessoas que não têm conhecimento utilizarem. Isso não somente para machine learning, mas questão de dados, de infraestrutura, a gente vê que cada dia mais as coisas estão sendo simplificadas, né? E isso, assim, até para a pessoa que é mais técnica, ajuda demais, facilita muito. A gente consegue prototipar mais rápido os modelos, né? A gente consegue fazer tudo de uma forma mais rápida e fácil. E também, por final ali, né, a implementação e integração, né? Depois você tem um modelo pronto, ainda você tem que cuidar da parte de workflow desses dados, né, desse modelo de machine learning, para que ele seja executado ali na hora certa, para a função correta e que esteja tudo funcionando. Né? A gente sabe também, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de que o trabalho de machine learning não acaba ali no final do modelo, né? Nem no final da implementação e integração. Na verdade, ele vai além. Por quê? Porque imagina só, você tem ali seus dados, você treinou até o ano de 2023, por exemplo, mas ano que vem você percebe que seus dados mudaram. E aí você não pode utilizar o mesmo modelo que você utilizou no ano passado. Então você tem que ficar em constante observação para ver se o seu modelo ainda está se comportando como deveria, porque podem ocorrer várias coisas ao longo do ano, né? Vamos dizer que pode mudar o padrão dos seus dados. Lembra que eu falei que ML é nada mais, nada menos do que padrão de dados. Então, se o seu padrão de dados mudar ano que vem, você vai precisar retreinar esse modelo. Então, é muito isso que o engenheiro de machine learning ajuda a desenvolver também. E aqui para deixar mais claro, né, visualmente falando, que o ML ali, ele é um pontinho, né? 5 a 10% ali de trabalho é desenvolvendo o modelo. E em volta disso é o trabalho a mais que a gente tem, né? Coleta de dados, engenharia de features, e aí no final ali o deploy do modelo e avaliação desse modelo ao longo do tempo, igual eu falei com vocês. Talvez a proporção aqui não seja 100% fiel à realidade, até porque se vocês forem perguntar para qualquer engenheiro de machine learning, eles vão falar, o que é mais difícil nisso aqui? O que demora mais? Provavelmente vão falar os dados, né? Você tem que ter dados limpos ali, dados tratados e muito dado para poder fazer ML acontecer. Claro que a Google, por exemplo, ela tem algumas formas de mitigar a falta de dados, por exemplo, com uma ferramenta chamada o AutoML, né, que é uma ferramenta bem difundida no mercado, só que a Google, ela, além disso, ela tem um Transfer Learning ali embutido no AutoML. O que é esse Transfer Learning? Quer dizer que conjunto de dados que o AutoML detecte que a Google já tenha treinamento parecido com aquele conjunto de dados que você está inserindo, ela já tem um modelo prévio, ela utiliza esse modelo, e aí, como você tem poucos dados, ela utiliza esse modelo já treinado em vários documentos, várias bases de dados. Então, assim, com o banco de dados da Google, né? Então a gente sabe que é grande.
para você não precisar ficar nessa dependência de mais dados, né? Então, esse transfer learning é algo que, assim, muda muito a vida nossa, assim, de quem está trabalhando com ML, porque a gente sabe que a coleta de dados ali é realmente a parte mais demorada, mais difícil. Então, machine learning, né? Se a gente for reparar bem, até nos pequenos detalhes, pequenos aplicativos, quase tudo tem machine learning, né? Mas é aquela história, para cada caso de uso, você vai ver se realmente é necessário utilizar machine learning. A gente pode enumerar aqui, né, a busca do Google, por exemplo, até uns anos, eles tinham uma regra ele tinha uma regra de negócio mesmo, né, na busca, ranqueando as páginas ali. Quem já trabalhou com SEO aí, né, Search Engine Optimization, sabe do que eu estou falando. E aí, a partir de, salvo engano, 2016 ou 2018, começaram a ter vários campeonatos. São desafios, né, que a Google joga para a comunidade para falar, tá, eu quero que vocês melhorem o código que eu tenho aqui utilizando Machine Learning. E aí, conseguiram melhorar utilizando Machine Learning. E aí, hoje, a busca do Google é feita por Machine Learning, né? Não é mais aquele ranking de pontos ali, de código, né? Era realmente um código gigantesco, tá, pessoal? Enumerando o que pontua mais as páginas para deixar aquela página mais à frente do que as outras páginas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não é mais esse código doido. A IA conseguiu identificar os padrões ali e conseguiu ser até melhor do que esse código. Então, por exemplo, pensa num caso de uso para dentro da sua empresa. Poxa, eu tenho um código aqui dentro da minha empresa e eu queria melhorar. Será se eu consigo melhorar com machine learning? Pode ser o caso, né? A própria Google dentro de casa conseguiu fazer isso. Aí a gente tem outros exemplos aqui, Android, Play, Drive, todos esses hoje utilizam, né, machine learning. Não vou entrar muito a fundo, mas acho que vocês já entenderam. O Eduardo, pode falar. Deixa eu só voltar aqui, ó. Na parte para quem tem Google Workspace, pessoal, quiser ver um pouquinho disso, é só pegar uma planilha, criar alguns números e ir na parte de explorar, seja na parte de documento ou de apresentação. Quando você vai explorar ali, você já vê um pouquinho da parte de ML ali, entrando em ação, te trazendo recomendações, aprendendo com o seu comportamento ali, como você trata os números. Então, para quem tiver curiosidade, já fica aí uma dica aí. Obrigado, Renato. Valeu. Então, essa é a ideia, né, das ferramentas gerenciadas, já tinha comentado, né, de democratizar o uso, né, que a gente quer que todos utilizem, né, todos consigam utilizar da melhor forma para o negócio. E a gente tem IA dentro da própria Google Cloud para todos os níveis de expertise, né? Eu gosto de dar um pouco de enfoque maior nessa parte de ferramenta gerenciada, né, no Vertex, porque a gente sabe que não é todo mundo que é expert em machine learning. Então, é uma porta de entrada mais saudável, vamos dizer, né? Que a pessoa consegue utilizar, consegue fazer o trabalho de machine learning ali sem saber tecnicamente muito a fundo, né? Então, a gente tem APIs pré-treinadas também para utilizar machine learning, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo detecção de vídeo, a gente tem para detecção de imagem e a parte tabular aqui também, né? Então, isso APIs prontas, você não precisa treinar nada, você só puxa a API e insere dentro do seu código. Aqui, mais uma forma, né, de demonstrar visualmente, né, que a gente tem soluções hoje, por exemplo, o Contact Center ali, o Document AI, que elas são soluções horizontais, né? Elas passam por todas ali as áreas, né? Por exemplo, Document AI, né? Para OCR ali de documentos. Qual empresa que não tem documento hoje, né? Até mesmo as empresas natas digitais ali têm documentos. Às vezes não vai precisar de um OCR, porque como está nata digital, o OCR fica mais fácil. Mas para aquelas que ainda têm documentos físicos, né? Isso aqui é uma mão na roda. A gente tem outras aplicações ali, né? Então, dependendo do tipo de documento, né? A gente pode ver ali imagens e vídeos. Né? A gente tem APIs específicas para isso, conversacional. A gente tem o Dialogflow, só que o Dialogflow, hoje eu vejo um produto meio que paralelo ali ao Generative AI. Creio que muito em breve o Generative AI vai assumir o posto ali do Dialogflow para a ferramenta conversacional. Acho que o Eder que tinha perguntado, né? Então, se eu fosse recomendar uma solução hoje,
para conversacional, acho que eu não falaria mais de Dialogflow, talvez de Generative AI, tá? A gente tem, por exemplo, de linguagem, a gente tem as APIs ali, né, de tradução, é, da área da saúde, você consegue detectar sentimento, eu vou passar mais a fundo depois. A gente consegue fazer BigQuery Machine Learning, né? Com o BigQuery, eu vou passar também um demonstrativo mais ao final. Espero que dê tempo, né? E a parte aqui gerenciada do Vertex AI, que hoje o Vertex AI não tem somente a parte gerenciada, eu vou mostrar para vocês ali que você consegue criar notebooks ali, né, para criar modelos personalizados. Então, é igual eu tinha comentado ali no começo, né? É para todos os níveis de expertise. Cloud Vision API, uma das APIs prontas que vocês podem utilizar, né, para detectar objetos, locais, rostos, marcas. Natural Language API, detectar sentimentos, conteúdos, extrair entidades, analisar sintaxe. Isso aqui é muito útil para análise de sentimento de usuários, por exemplo, de redes sociais, né? A gente sabe que tem vários aplicativos que a gente consegue extrair dados das nossas redes sociais, onde nossa marca está presente, e a gente pode utilizar uma API como essa para detectar o sentimento geral de como que a empresa está, como que está a visão da empresa perante aos nossos clientes, né? Então, isso aqui é uma assim, sensacional essa API, né? Porque ela já vem pronta, você não precisa treinar nada. Document AI, aquele de documento, né, que eu havia comentado, é mais útil assim para empresas que têm muitos documentos físicos, né? Ele é um produto pronto, né, de OCR, vamos dizer assim, com machine learning. Né? Ele aborda documentos como as pessoas fazem ler, entender. Né? Aqui está um exemplo de um documento aqui, que você pode, por exemplo, separar vários campos ali do seu documento físico. Você separa em colunas, né? Então vamos dizer endereço, nome e tudo mais. Você consegue traduzir o que está ali, né? Você mapeia o que está ali no documento e você depois joga para um tipo de documento colunar, né? Vamos dizer um BigQuery, um Data Warehouse, né? Ou um banco de dados, enfim. Dialogflow, né? Que é a ferramenta de conversação ali, né? Eu acho que está em processo ainda de passagem de bastão, né? Para o GenAI. Ele também, não quer dizer que ele é ruim, tá, pessoal? É só porque são ferramentas muito semelhantes, o GenAI e o Dialogflow, só que o GenAI tem a vantagem, eu diria, de se utilizar a inteligência artificial, né? Da forma como o Bard ali, o ChatGPT, enfim. Vertex AI aqui, só um demonstrativo bem rápido, né, que é justamente isso de clique e arrasta, né, é uma ferramenta gerenciada, então é para ser fácil, você basicamente só clica e arrasta os campos que você quer treinar, o que você quer prever, enfim, muito diferente de um desenvolvimento com o SDK, né, você precisa treinar ali o modelo em Python, e aí só quem vai entender mais de Python ali, de Machine Learning, vai conseguir treinar algo nesse sentido, né. Que está incluso no Vertex AI? Acho que eu já até comentei, né? Já até cantei a bola. Tudo, né? Basicamente. E aí tem algumas particularidades da Google, né? Que acho que é bom destacar. Um deles é o Feature Store. Imagina um Data Warehouse somente para features, né? Quem é da área mais técnica de Machine Learning aí, imagina que você tem os dados tratados, limpos, prontos para treinar e você tem várias equipes de Machine Learning. E aí você quer disponibilizar essas colunas, né, esses dados tratados para essas equipes. Então, seria basicamente um data warehouse para features, né, para features de machine learning. Então, isso aqui é um diferencial realmente. Aqui a gente tem a parte do HTML, que eu já comentei, né, aquela parte pronta, e aqui toda a parte de machine learning, né, desde lá da leitura de dados, feature engineering, treinamento ali dos parâmetros, a parte de servir o modelo, né, então você consegue colocar um endpoint ali para você simplesmente chamar esse endpoint para poder prever com o modelo que está lá no endpoint, né, tunagem de hiperparâmetros, né, parte de monitoração de modelo, né? Enfim, tudo isso é um ecossistema, né? O Vertex AI é HTML, né? Como eu tinha falado para vocês, né? A Google tem essa parte ali de transfer learning, então mesmo se você tiver poucos dados
para treinar um modelo, a Google ainda consegue ajudar nesse sentido, né? Ela consegue pegar os dados, o modelo já treinado ali, então já supre bastante o gap ali, de ter que ter vários dados, né, vários labels. E aí, como eu falei, você pode treinar esse modelo e disponibilizar via um endpoint dentro da própria plataforma do Vertex. E aí, o Vertex ML como serviço, né? Pouco conhecimento, seus próprios modelos, interface simples. Aqui eu vou até parar de falar, que eu já estou repetitivo, né? No final vou colocar a mão na massa ali, vocês vão ver melhor como é que funciona. A gente tem outras aqui, né? A gente tem ferramentas prontas, né? Para fotos, vídeos, natural language, né? Linguagem natural, traduzir e a parte de tabelas. É a família do AutoML, né? O AutoML, basicamente, pessoal, para quem está ouvindo essa palavra a princípio, assim, imagina lá no começo que eu tinha falado, poxa, tem vários modelos, um para cada caso específico. O AutoML, basicamente, ele vai identificar os seus dados, o seu caso específico, e vai dizer qual modelo que é melhor. Eu acho que isso eu consigo clarear melhor a cabeça de vocês. Para você também não precisar, poxa, qual modelo que serviria para esse meu caso específico? Você usa o AutoML identifica os seus dados, o padrão dos seus dados, e ele vai escolher o melhor modelo para se utilizar naquele caso. Aqui é a parte de tabelas, né? Você consegue fazer forecasting de demanda, por exemplo. Classificação, você consegue separar os seus produtos em clusters. Imagina que você tem vários tipos de dados, você não sabe como um produto se relaciona com outro, você pode classificar em clusters, né, dividir em clusters, para saber o que um tem relação com o outro, até para aumentar a venda, né, por exemplo. Regressão, você consegue fazer regressão linear, acho que esse é o mais simples, né, dos modelos. Basicamente, igual eu tinha falado, né, você carrega seus dados, o AutoML vai lá, identifica qual é o melhor modelo, e aí te traz a sua avaliação do modelo ali, né? Qual que ficou melhor? Na verdade, ele já traz o melhor, né? Ele faz, basicamente, ele meio que em paralelo na avaliação ali, ele testa qual modelo fica melhor com o seu conjunto de dados e já te traz o melhor. A gente consegue fazer machine learning com BigQuery. Eu vou demonstrar aqui bem rápido, tá? Mas basicamente quem se sente mais familiarizado com SQL, né, pode estar utilizando o SQL ali no BigQuery para fazer machine learning, né? Os modelos compatíveis são esses na tela, tá? Assim, já cobre uma boa parte, né? A gente vê que tem até RNN ali, né? Rede neural profunda, K-means ali, regressão logística, enfim, série temporal, então dá para fazer muita coisa. O Gen App Builder, né? Eu ia até passar um vídeo aqui, mas acho que não vai dar tempo. Mas imagina só, né? O Gen App Builder, né? Você pode criar um chat até respondendo o Eder. Posso até passar o link desses vídeos aqui depois para a galera ver. Depois vocês salvam nos favoritos aí. Mas basicamente você criando um chat desses de Gen AI, imagina que você está conversando ali num chatbot de uma loja. Poxa, eu quero comprar produto tal. E eu vi um produto parecido, você simplesmente faz o upload do produto parecido, e aí a linguagem ali, né, o modelo vai te falar, olha, esse produto parecido tem esse outro aqui que é paralelo e custa mais barato, por exemplo, entendeu? Então é esse o nível de conversação, né, de IA que a Google pode oferecer. Eu colei foi o texto ali, né? Achei que era o link. Mas depois você copia aí, né? Eu pego aqui depois e ponho aqui para todo mundo. Pode seguir. Ah, beleza. Copiei o primeiro ali já, mas depois vocês dão uma olhada. Alguns exemplos, né, que eu tinha comentado mais cedo, né, por exemplo, detecção de câncer de mama usando IA, né, então a gente vê que a gente consegue até identificar até 70% de precisão, né, tem até um artigo que eu coloquei no link aqui, mas não para por aí, né, tudo que tem padrão, e aí aqui é até um exemplo lá do Vertex, que a gente consegue rotular simplesmente clicando e arrastando no ponto onde está o câncer, por exemplo, né? Aqui no caso de câncer de mama, você clica e arrasta onde está, você vai treinando seu modelo com base nesses rótulos que você vai colocando, e aí, para quando chegar a hora de pegar imagens que não estão rotuladas, o modelo vai saber dizer, poxa, isso aqui é ou não é um câncer de mama, por exemplo.
Outros exemplos, né? Detecção de reincidência de AVC usando inteligência artificial. E aí que eu vou trazer exemplos assim bem rápido. 2h40 ali eu já começo a parte prática, tá? Mas imagina que tem para todas as áreas, por exemplo, a área de logística, otimização de rota, gerenciamento de inventário, automação de armazém. Isso aqui utiliza muito na Amazon, né? Quem sabe aí. É, logística também, né? Previsão de envio, rastreamento, manutenção preditiva, né? Você consegue detectar padrões ali de equipamentos, por exemplo. Você consegue saber quando que um equipamento, por exemplo, vai dar problema. Então, você já consegue se antecipar. Indústria automotiva, né? Veículos autônomos, acho que nem preciso falar muito, né? Tesla, até a própria Google está desenvolvendo seus veículos autônomos. Manutenção preditiva, já falei. Design de produtos, né? A gente consegue até colocar design de produtos ali por IA, né? Acho que vocês viram essa nova função do Photoshop, né? Que tem a parte lá de texto, você fala assim, eu quero isso, isso e isso na minha foto. Ele vai lá e gera tudo. Poxa, eu quero uma praia no fundo dessa foto. Às vezes, né, a gente sabe que a IA não é perfeita, então, às vezes, se você quer realmente um produto ali, né, um resultado sem erro nenhum, claro que você vai acabar contratando um profissional ali para edição de fotos, alguma coisa nesse sentido, mas, assim, a gente não tem como falar que não adianta muito a nossa vida, né? Às vezes fica até perfeito para o nosso caso de uso. A gente tem outros exemplos de aviação, né? Otimização de rotas, energia, previsão de demanda, eficiência energética, por exemplo, né? Essa parte de energia é muito interessante, por exemplo, questão de demanda de energia, né? Já fiz algumas visitas na UNS, por exemplo, e lá tem alguns horários específicos que demandam mais energia, por exemplo. Nada impede que a gente faça um algoritmo, né, para dizer quais horários, quais dias que podem ter maior fluxo de energia, maior demanda, e aí já para preparar os times. Esse é um possível exemplo. Construção civil, por exemplo. A agricultura também está muito forte, a parte de IA, né, detecção de doenças, de safras, previsão de safra, agricultura de precisão. Isso aqui é sensacional. Imagina que determinado componente ali na sua agricultura necessita de X% de determinado componente orgânico para poder se desenvolver melhor, né? Alinhando a inteligência artificial a uma câmera, por exemplo, para fazer essa detecção, você consegue saber onde na planta, por exemplo, você joga esse produto, até para fazer a economia desses produtos, né? Você não precisa jogar em tudo, você joga já no lugar exato ali que precisa. Então, assim, isso economiza muito questão financeira, questão de tempo também, de pessoal. Finanças, isso aqui, assim, acho que tá figurinha repetida já para quem trabalha com finanças, né? Risco de créditos aqui. Quem que não utiliza hoje em dia isso aqui, né? Mas, assim, dependendo do negócio, dá para se utilizar dentro de casa também, previsão de receitas e custos. Vou passar só 2 minutinhos a mais, hein? Inteligência, detecção e prevenção de fraude, por exemplo, né, em finanças. Então, você detectando padrões ali de determinado consumidor, determinado cliente, você consegue saber se vai ter fraude ou não daqui a X dias, enfim. Gustavo perguntou ali se daria para criar um algoritmo onde uma IA poderia desligar um aparelho em uma hora específica. Não precisa nem ser IA. Você simplesmente cria um código ali determinando a hora tal, eu quero desligar a hora tal. Agora, por exemplo, imagina que você tem um padrão de dados ali, não é exatamente na hora, por exemplo, 3 da tarde. Às vezes pode variar, 3h50, às vezes 5 horas da tarde, 6 horas. Você pode, imagina que você tem isso de forma estruturada, de forma tabular. Você pode treinar um modelo de IA para detectar esses padrões, e aí sim você joga o resultado desse modelo no código que você criou para desligar um aparelho, entendeu? Parte de marketing também, né? Frequência de compra, probabilidade de churn, conversão de leads, segmentação de clientes. Dá para fazer muita coisa, tá? Aqui eu vou entrar no. Aqui eu já posso compartilhar, o Eduardo. Pode tirar aí que eu vou entrar nas demos agora. Bacana. Então, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Bacana.
Aí, salvo engano, vai ser, deixa eu ver, 14h55, fecha. Tô aqui atento ao horário. Já tinha aberto aqui. Eu vou mostrar bem por cima. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Assim, acho que só dá um zoom na sua tela. Não sei se porque minha tela aqui tá. Tá. Beleza, acho que ficou melhor. Tá, aqui eu vou passar bem rápido, tá, pessoal? Dizendo, assim, basicamente como você faria para criar um modelo no BigQuery. Assim, não tem muito segredo aqui. Eu criei um teste aqui, demorou cerca de 1 minuto e meio para executar. Você seleciona quais os campos da sua tabela que você vai usar no modelo para o modelo treinar ali. Diz onde que está a sua tabela. Aqui no caso eu usei uma tabela pública do BigQuery para poder gerar esse modelo. E aí, uma vez que o modelo é treinado, você pode salvar ele junto ali do seu dataset, né? No caso aqui, eu coloquei em teste, ele vai aparecer como modelos, ó. Então, ele vai aparecer aqui o modelo que você acabou de treinar. E depois você pode invocar esse modelo para poder fazer suas predições. Então, pensa que primeiro você treina o modelo, treinou o modelo com os dados históricos, beleza. Como é que a gente faz para prever agora com outros dados, né? Com novos dados, né? A gente também, aqui pelo BigQuery, a gente faz VSQL também. Então, a gente invoca o modelo que a gente tem, e aí a gente seleciona os novos dados que a gente vai utilizar para fazer a predição do que a gente quer. No caso aqui, eu estou predizendo compras por país, né? De uma determinada loja, né? Então, eu estou predizendo aqui com determinados, usando determinados features ali que eu usei para treinar, eu consigo predizer quantas compras ali eu vou ter por país, por exemplo. Esse é um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, outro utilizando o mesmo modelo, predição de compras por usuários, né? Eu consigo prever se tal usuário vai comprar ou não, dependendo de determinado comportamento dele no site. Então, eu consigo, por exemplo, tirar dados, por exemplo, ele está utilizando o celular, não está utilizando o celular, quantas vezes ele já viu essa página, né? De onde que ele tá acessando o país? Qual que é a ideia desse usuário? Eu consigo puxar esses dados para poder treinar o meu modelo, e aí, sabendo o comportamento desse usuário, eu consigo saber se ele é um provável comprador ou não. Entendeu? Então, esse aqui, claro, é um exemplo, dá para utilizar vários outros casos. Uma coisa do BigQuery, né? Imagina que eu criei esse modelo e eu quero salvar essa consulta. Porque mais tarde eu quero criar outros modelos ali parecidos, por exemplo, né? Eu consigo salvar essas queries aqui, né, essas consultas, aqui na parte de consultas do projeto, ou consultas salvos. Então eu posso acessar essa consulta aqui a qualquer momento. Isso é outra vantagem do BigQuery. E eu posso também programar essa query aqui, por exemplo, eu quero que seja treinado esse modelo todo dia às 14 horas, por exemplo. Você consegue fazer isso também, esse agendamento de treinamento de modelo. Não somente o treinamento, mas a predição, né, com base em dados novos, por exemplo, você consegue programar isso também. Tá? Essa parte do BigQuery eu queria passar bem rápido, até porque eu já fiz a apresentação, essa em específico, um lab específico do BigQuery, em outro momento. O que eu queria mostrar mais hoje era a parte gerenciada do Vertex AI, tá? Aqui no Vertex AI, a gente consegue, de forma bem simples, né, fazer machine learning, né? Então, por exemplo, aqui eu criei alguns conjuntos de dados recentes, mas, por exemplo, quando você clica em criar conjuntos de dados, né, ele já te pergunta o que você quer fazer, né? Classificação de imagem, tenho vários rótulos, né? Eu quero identificar quais são os rótulos presentes em uma determinada imagem, detecção de objetos na imagem. Então, lembra lá do caso de detecção de câncer de mama, né? Aquilo dali é um exemplo, né? Eu quero detectar se vai ter câncer ou não. Então, o modelo, ele simplesmente, na hora de prever, com base em dados novos, ele vai lá circular, olha, o câncer está aqui, né? A gente sabe que tem uma burocracia envolvida em muitos processos, principalmente da saúde, mas nada impede, por exemplo, que esse tipo de modelo seja entregue para o médico oncologista, por exemplo. Né? Não necessariamente o modelo vai identificar e pronto, aquela dali é a resposta final. Não, não é isso. Mas, por exemplo, todos nós somos humanos, né, inclusive médicos, então isso pode facilitar a vida do profissional, porque às vezes o ponto ali na imagem é tão pequeno que a olho nu a gente não consegue ver. Então a gente pode passar essa responsabilidade, parte dessa responsabilidade para a IA, para que a IA consiga circular ali, né, onde o modelo previu que está o problema,
e aí o profissional vai analisar de forma mais assertiva, né, se é ou não é aquilo. Né? No final das contas, a palavra final é do profissional. Tá? A gente consegue, por exemplo, utilizar com dados tabulares, regressão, classificação, previsão de preços, por exemplo. A gente pode usar textos, né, aquela parte de natural language, né, a gente consegue extrair entidades de texto, isso tudo de forma clica e arrasta. Então, é uma ferramenta gerenciada, ela é para ser fácil, tá? Então, por isso que eu até prefiro gastar um tempo maior no Vertex, que é para as pessoas perderem o medo. Poxa, é só quem é expert, que sabe de Python, que vai poder fazer machine learning. Não é bem assim, tá? Vídeo, por exemplo, classificação de vídeo, reconhecimento de ação em vídeo, né? Tem muitos negócios que dependem de filmagens, né? Até mercados mesmo, né? Imagina que você quer identificar um padrão de onde as pessoas estão passando mais, por exemplo, você consegue fazer isso, né? Deixa eu ver se eu vou passar antes aqui. O que mais? E aí, essa parte gerenciada, né? Imagina que, poxa, eu sou um profissional de machine learning, eu não quero gerenciado porque o meu modelo eu tenho que tornar ele manualmente, porque ele tem que ser melhor que o AutoML. A gente sabe que o AutoML ele já alcança ali uma assertividade tão boa quanto modelos personalizados para determinada tarefa. Só que, às vezes, devido à complexidade do negócio, do objetivo do negócio mesmo, imagina que a empresa seja um chat GPT, por exemplo, um OpenAI ou a própria Google. A Google, para desenvolver seus próprios algoritmos, ela vai ter seus próprios dados, seu próprio modelo customizado, personalizado. Então, provavelmente, nesses casos específicos de uso, ela não vai utilizar o AutoML. Então, o que ela pode fazer aqui dentro da GCP? A gente tem uma área aqui de Workbench, né, que é onde você consegue criar seus notebooks Jupyter, né, e aí você consegue fazer o seu código, né. Eu até criei uma instância aqui gerenciada pela Google, e aí o que seria isso, né, gerenciado, não gerenciado? O gerenciado é que a Google, basicamente, ela já instala as principais libraries para você, você consegue escolher ali as libraries que você vai trabalhar no início da criação, tá? Basicamente, você tem um ambiente seguro em que você consegue trabalhar o seu modelo, né? Porque está dentro ali da cloud do seu projeto, então tem toda aquela questão de segurança envolvida. Então, se tiver, por exemplo, dados pessoais identificáveis, né, e tudo mais, você consegue trabalhar de uma forma mais segura dessa forma, né, com um notebook ali dentro da sua cloud. Você não usaria nunca, por exemplo, o Colab, mesmo sendo da Google, você não utilizaria para esses dados, né, pessoais identificáveis. Então, por isso que existem ferramentas como o Workbench aqui do Vertex AI para você ter maior segurança. Então, por exemplo, aqui você abrindo, né, você vai ver que você consegue agendar até a execução de notebooks, né? Isso aqui para a galera mais técnica, tá? Mas só para mostrar para vocês que aqui ele já tem, por exemplo, conexão direta com BigQuery, ele tem algumas funcionalidades a mais que talvez outras ferramentas do mercado não tenham, né? Então a gente já tem isso de forma integrada, mais fácil, segura, né? E aqui a gente consegue trabalhar com os diversos notebooks que nossa empresa pode precisar, enfim, algum desenvolvimento de modelo machine learning. Às vezes dá até análise de dados mesmo, né? Você tem toda essa infraestrutura aqui para se trabalhar. Você pode escolher aqui o seu kernel, ok, e pronto, é um notebook como qualquer outro, né? Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não tem nada de sigiloso aqui. É um exemplo da própria Google. Pronto. É, e aí, assim, a parte do Vertex, tá? Assim, de forma bem geral é isso. Claro que, por exemplo, tem várias outras coisas aqui que você pode utilizar mais assim, como, por exemplo, né? Você pode rastrear seus experimentos, né? Então, hoje a gente sabe que tem sites específicos para rastrear experimentos, né? Para saber quais são os hiperparâmetros, os melhores hiperparâmetros para cada caso de uso, né? Tem alguns sites específicos. Aqui na Google também tem. A gente consegue também fazer esse rastreamento de experimentos por aqui, rastreamento de metadados. Então, assim, é uma ferramenta completa, né? A gente pode, por exemplo, depois que criou o nosso modelo, a gente pode deixar ele disponível no endpoint, então já está aqui dentro da plataforma, igual eu tinha falado, ó, previsões online, né? A gente consegue fazer previsões online e previsão em lote, né? Esse aqui seria um endpoint, né, que seria previsão online.
basicamente, depois que você cria um modelo, você faz um push dele para o endpoint e aí ele fica disponível, né? Bom, agora a gente abre para perguntas. Acho que deu tempo aí. E aí depois o fechamento com o Dudu. Quem tiver dúvidas, pergunte. A hora é agora. Isso aí. Enquanto aqui, deixa eu acessar aqui a parte de FAQ. Beleza, acho que o pessoal ainda está. Não veio nenhuma dúvida, não. Mas, pessoal, qualquer coisa que depois vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais, entre em contato com a gente. Essa parte de encerramento era mais para agradecer vocês, mais uma vez, pela disponibilidade, agradecer o Renato aí por todo o conteúdo que ele trouxe. É isso aí, pessoal. A gente realmente espera que vocês façam esse contato com a gente. E só para finalizar, nesses últimos 5 minutos, pessoal, eu vou deixar aqui novamente para vocês o slide com o nosso QR Code, para que vocês possam resgatar o assessment com a gente. Bacana? Opa, fiz errado aqui. Inclusive, pessoal, se tiver algum projeto, quiserem explorar essa questão da inteligência artificial, machine learning, fica à vontade, é um pouco do que o Renato comentou, né? Isso é muito legal. Vocês entenderem a diferença do machine learning, da generative AI, um pouquinho como que cada um pode construir e como vocês viram, a gente tem alguns modelos ali já prontos de Contact Center AI, Document AI, para quem é da saúde tem uma de Health AI, que a gente consegue trabalhar isso junto com vocês. Bacana? E é isso, pessoal. Conseguimos acabar dentro do tempo, então meta atingida, Renato.